Olá, eu sou Marcelo Apolônio, bem-vindos a mais um programa do meu canal. A passagem de 2018 para 2019 é muito mais do que uma virada de ano aqui no Brasil. Representa, na verdade, uma mudança profunda na condução política do país, com a posse de Jair Bolsonaro, e, consequentemente, terá reflexos econômicos, reflexos sociais, reflexos culturais e em diversos aspectos na vida de todos os brasileiros. Eu vou voltar um pouco no tempo, pensando no período eleitoral, no que pode ter, no que pode explicar a chegada de Bolsonaro ao poder. Bolsonaro foi eleito com uma margem considerada de votos no segundo turno contra o candidato do PT, Fernando Haddad, e nós podemos identificar vários grupos, vários motivos nas pessoas que votaram em Bolsonaro. A gente não tem um conjunto homogêneo de eleitores. E esses eleitores estão com uma expectativa muito grande de que o Brasil vai finalmente entrar no rumo certo para o desenvolvimento. O primeiro fator que a gente pode colocar aqui de pessoas que votaram no Bolsonaro inclusive, ele é um fator falso. São pessoas que identificaram o Bolsonaro como o antipolítico, ou como uma pessoa fora do sistema, fora da política, porque ele mesmo se colocou assim, que ele não estava envolvido com os grandes grupos políticos do país e tudo. Então, ele se colocou como o diferente e está na moda. O brasileiro, de certa forma, em vários aspectos. A gente analisa no governo de Minas Gerais, analisa na prefeitura de São Paulo há 2 anos atrás com o Dória, que agora também acabou se elegendo governador, né? Eu tinha falado do Zema. O Alexandre Calil em Belo Horizonte também se elegeu com esse discurso: chega de político. Então, Bolsonaro abocanhou uma parcela dos eleitores ao se colocar como um não político. Esse discurso é falso porque ele foi deputado durante 28 anos. Um segundo fator que ajuda a entender o perfil dos eleitores que votaram em Bolsonaro é que ele se colocou como uma pessoa que iria combater a corrupção, que não iria tolerar a corrupção de forma alguma. Esse discurso ele foi completamente destruído após as eleições, com o caso do motorista laranja, assessor do seu filho Flávio Bolsonaro Queiroz, que movimentou R$ 1.200.000 em sua conta bancária em um ano, tendo um salário incompatível com isso, e que justificou, né, para os idiotas, porque para quem acreditou nisso tem que ser chamado de idiota, que ele comprava e vendia carros. Houve um outro assessor do Flávio Bolsonaro que passou mais tempo em Portugal do que no Brasil e também recebeu religiosamente seu salário. Então, essa ideia de que o governo Bolsonaro é um governo limpo, né, isento de corrupção, ela caiu por terra antes mesmo da posse. A gente também pode citar o caso do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que admitiu ter usado caixa 2 em 2 vezes, e o Moro, o ministro da Justiça, é o mais incrível. Ele disse que não teria problema porque o ministro já tinha pedido desculpas, e o Onyx Lorenzoni, nas vésperas da posse, acabou flagrado e tendo que revelar que usou sim dinheiro público para financiar viagens de campanha do Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro de anticorrupto não tem nada. É um governo corrupto, uma família que se apropria do dinheiro público, do poder, para benefício próprio. Isso aí não há a menor dúvida. Nós poderíamos colocar um terceiro fator entre os eleitores do Bolsonaro: o sentimento de antipetismo e anti-esquerda que dominou grande parte da população brasileira. Muitas vezes esse sentimento irracional. A gente tem que analisar que o PT cometeu algumas falhas no poder, mas a vida média da maioria da população do trabalhador brasileiro, ela foi muito melhor nos governos do PT do que no governo Michel Temer, ou do que nos governos anteriores, do Fernando Henrique e até mesmo do Itamar. Mas um outro fator, e esse também é questionável, Bolsonaro se colocou como aquela pessoa que vai resolver os problemas da violência, vai solucionar a questão da segurança pública. E como que ele se propõe a fazer isso? Liberando o porte de armas para toda a população, aumentando
o rigor nas penas para os criminosos, ele ataca as consequências da violência, ele não ataca as causas. Então, a população brasileira, de modo geral, ela apresenta um nível de escolaridade muito baixo, é uma população que não tem costume de ler, não tem o costume de pesquisar. Então, por exemplo, se a gente for analisar nos últimos 20 anos, a população carcerária brasileira ela cresceu de forma assombrosa, e isso não significou o fim da violência. Então, você tem sim, a cada ano que passa, mais pessoas presas e a violência continua a mesma coisa. Esse discurso é raso, porém, como a população não tem esse costume de aprofundar, pesquisar, ele acaba abarcando uma parcela da população que não entende as causas da violência, acha que a questão está ali na ponta e que aumentando, combatendo violência com mais violência vai resolver o problema. Nós veremos as consequências em breve. E um último fator, e este, em minha opinião, é o mais perigoso entre os eleitores do Bolsonaro, são aqueles que votaram nele porque se identificaram com o discurso de ódio que ele vem repetindo há quase 3 décadas. Bolsonaro já falou que o país precisa de uma guerra civil para eliminar pelo menos 30 mil pessoas, que já disse que os seus opositores políticos, na verdade, são inimigos que precisam ser banidos do país. Ele já afirmou que as minorias devem se curvar às maiorias, que a democracia é uma ditadura das maiorias. Enfim, Bolsonaro tem, ao longo das últimas décadas, pregado um discurso de ódio, um discurso que muito se assemelha aos governos totalitários, aos discursos autoritários de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha. Por isso que muita gente no Brasil coloca o nascimento de um neofascismo no país, mas isso também é extremamente perigoso, porque esses grupos podem ir se evoluindo, esse tipo de pessoa se sente empoderada e nós vamos ter um aumento da perseguição da oposição, que passa a ser tratado como inimigo do Estado, inimigo do país, e não como adversário político. A política você resolve os problemas no debate, no consenso. Num governo autoritário você resolve os problemas com a violência, simplesmente eliminando aquele que pensa diferente. E aí, se a gente analisa o discurso do Bolsonaro após a eleição até a posse, ele continuou na mesma. Mesmo sabendo que o país está extremamente polarizado, o país está extremamente dividido e que famílias brigaram, várias pessoas das mesmas famílias brigaram nas festas de fim de ano ou antes das festas de fim de ano, você tem uma polarização enorme dentro da sociedade brasileira que está presente em várias classes sociais, está presente em vários níveis etários, há um choque, uma animosidade muito grande entre pessoas que sempre conviveram, sempre estiveram juntos, mas ao invés de chegar, apresentar um discurso de conciliação, de união do país, de colocar todo mundo para pelo menos debater a função do presidente, não quer dizer que ele vai concordar com o outro, ele tem que debater, ele tem que apresentar dentro do sistema democrático. Não, Bolsonaro colocou mais lenha na fogueira nesse período. Ele tem se comportado e seus assessores como se ainda estivessem em campanha, jogando para a sua plateia, até porque ele precisa manter as aparências, porque se a gente for analisar a questão econômica, o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem defendido e tem buscado é uma destruição completa dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, e isso acaba gerando um desequilíbrio maior na sociedade, uma desigualdade social maior, um desemprego maior, um endividamento das famílias mais elevado, enfim. E aí ele tem que apresentar um discurso moral, uma cortina de fumaça, algo para continuar controlando as massas. Então eu fiz questão de fazer esse vídeo bem no início, para poder não parecer que daqui a pouco eu estou apontando defeito mas você está falando porque você já está vendo. Eu estou colocando antes de todo mundo ver o que está acontecendo, porque a gente faz uma análise, uma previsão, e as previsões que eu coloco são extremamente pessimistas. Esse clima de guerra ele vai continuar no país. O ministro da Educação, por exemplo, ele tem deixado claro que a política dele vai ser perseguir professores.
ele não está preocupado com a baixa qualidade do ensino, com a evasão escolar, com os baixos salários dos professores. Ele está preocupado em fazer controle ideológico, alegando uma suposta doutrinação marxista nas escolas, coisa que a maioria das pessoas não sabe nem do que se trata. O ministro das Relações Exteriores é outra tragédia. Ele está aí junto com o Bolsonaro e seus filhos, atrelando demais o Brasil aos interesses dos Estados Unidos e deixando a China de lado. A China é nosso maior comprador de todos os produtos. A questão de também uma subordinação muito próxima com o governo de Israel, que nos coloca numa situação desfavorável do ponto de vista comercial, em detrimento dos países árabes, que são aqueles que nos colocam uma condição favorável. Eles compram muito mais da gente do que nós compramos dele. E política externa ela tem que ser feita de forma pragmática, não é por ideologia, como o Bolsonaro, inclusive, sempre acusou o PT de fazer. A ideologia da política externa deve ser defender os interesses do Brasil. Não eu gosto de fulano ou não gosto de ciclano e aí vou trabalhar dessa forma. O Bolsonaro já deixou milhões de brasileiros sem médicos, quando o governo cubano acabou rompendo o programa Mais Médicos, sem apresentar nada em troca. O governo Temer não conseguiu resolver a situação nos seus últimos dias e toca-se o barco, e milhões de pessoas que estavam sendo atendidas por um médico com certa frequência, com certa segurança, hoje não tem mais nenhum tipo de atendimento. Então, a questão que a gente coloca aqui é pessimista. Os próximos anos serão extremamente difíceis, com setores da ciência, setores dos intelectuais, setores na educação sendo perseguidos por uma polícia política, sendo perseguidos através do corte de verbas, um sucateamento da estrutura que já é ruim do nosso país, já deixa muito a desejar. Então, não dá para esperar muita coisa diante do que está havendo. A gente vai continuar. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, divulgue para os amigos e aguardo você na próxima edição em breve. Até mais.